Olá, Karine, tudo bem com você? Tudo bem, André. Tá na hora do Senado Notícias Revista. É isso aí. E quais são os destaques desta edição? Vamos ver no programa de hoje. Governo entrega a proposta de reforma da Previdência ao Congresso. Começa a tramitar na Câmara o pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. E o Senado desarquiva uma proposta que pode proibir o aborto. O Senado Notícias Revista começa agora. A Previdência vai mudar, mas em que medida? Bem, isso depende fundamentalmente do Poder Legislativo e de uma discussão que deve levar alguns meses ainda. O que há de concreto agora é a proposta do governo entregue esta semana à Câmara dos Deputados. A reforma da Previdência afeta a vida de todo mundo, desde a de quem está entrando agora no mercado de trabalho até quem está já há algum tempo, como nós. O governo quer que a idade mínima de aposentadoria para os homens seja 65 anos e para as mulheres, 62. O caminho da proposta que muda as regras da Previdência começa pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Depois vai para uma comissão especial antes de ir ao plenário. Se for aprovada por 3/5, ou seja, receber 308 votos a favor, ela segue para o Senado, onde também vai ser analisada por comissões e precisa da aprovação de 3/5 da Casa, 49 senadores. A equipe econômica do governo definiu que as idades mínimas serão atingidas depois de um período de transição de 12 anos para mulheres e 8 anos para homens. Assim que a reforma entrar em vigor, haverá uma idade mínima de partida de 56 anos para mulheres e 61 anos para homens. Ela vai subir meio ponto a cada ano até atingir os 62 ou os 65 anos. Além da idade mínima, a proposta também deve permitir aposentadoria por tempo de contribuição, sendo 35 anos para homens e 30 para mulheres. Essa regra só deverá valer para os trabalhadores que estiverem há 2 anos da aposentadoria na data da aprovação da reforma. Além disso, quem escolher essa opção tem que pagar pedágio de 50% sobre o tempo que falta de contribuição. Outra possibilidade deve ser o trabalhador pedir aposentadoria por um sistema de pontos, que soma idade mais contribuição. O início são 96 pontos para homens e 86 pontos para mulheres. A partir da entrada em vigor da reforma, sobe-se 1 ponto por ano até chegar a 105 pontos para homens e 95 para mulheres. Trabalhadores rurais poderão se aposentar a partir dos 60 anos, com tempo mínimo de contribuição de 20 anos. A aposentadoria dos professores também começa aos 60 anos, mas o tempo mínimo de contribuição será de 30 anos. Para policiais, a idade mínima para aposentadoria ficará em 55 anos, com tempo mínimo de contribuição de 30 anos para homens e 25 para mulheres. Deputados federais e senadores eleitos depois que a reforma entrar em vigor serão incluídos nas mesmas regras do regime geral da Previdência Social. Para os que tiverem exercendo o mandato, haverá um pedágio de 30% sobre o tempo que faltar de contribuição. Os militares ficaram fora desta proposta. O governo prometeu mandar, dentro de 30 dias, um projeto de lei com regras específicas para essa categoria. O governo quer unificar as alíquotas para servidores públicos e privados até o teto do INSS. Quem recebe até um salário mínimo por mês vai pagar 7,5% de alíquota efetiva. Ela vai subindo progressivamente e poderá ultrapassar 16,79% para quem recebe mais de R$ 39 mil no contra-cheque. Caso o texto seja aprovado desta maneira, o governo prevê uma economia de 1 trilhão e 165 bilhões de reais em 10 anos. O déficit atual na Previdência é de 292 bilhões. E não foi só a reforma da Previdência que começou a andar, não. A semana teve novidades também na área de segurança pública. O pacote anticrime do governo federal foi entregue ao Congresso pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Agora, as propostas vão ser analisadas pelos deputados e só depois vem para a votação no Senado. O Congresso recebeu nesta terça-feira o pacote anticrime preparado pelo governo, com 3 projetos de lei. Um sobre crime organizado, crime violento e corrupção, outro sobre alterações na legislação eleitoral e o terceiro sobre a criminalização do Caixa 2, que é o dinheiro de campanha política não contabilizado oficialmente. A ideia inicial era apresentar um projeto único. No entanto, na evolução do estudo sobre o projeto, foi constatada a necessidade de apresentar parte dele por projeto de lei complementar. Então, uma parte foi separada e foi resolvido apresentar um projeto em separado da criminalização do Caixa 2. Isso não muda nada em relação ao comprometimento do governo ou do Congresso em relação à criminalização do Caixa 2. Havia um sentimento de que o Caixa 2 é um crime grave, de fato é grave, mas não é tão grave como o crime organizado, homicídios e corrupção. As propostas foram assinadas de manhã pelo presidente Jair Bolsonaro em solenidade fechada no Palácio do Planalto e entregues à tarde pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, na Câmara dos Deputados, onde começa a tramitação antes de chegar ao Senado. O governo tem que ser uma liderança nessa mudança e pretende fazer isso junto com o Congresso. Convencer os parlamentares do acerto das medidas e, obviamente, estamos abertos ao diálogo para aprimorar o projeto aqui dentro do Parlamento. As medidas incluem alterações em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral. O pacote torna obrigatório o cumprimento de pena de prisão a partir da condenação em segunda instância, aumenta penas para crimes relativos à arma de fogo, acaba com liberdade condicional para integrantes de facções criminosas e permite o uso de produtos de crime apreendidos pelos órgãos de segurança pública. Aborto. Você é contra ou a favor? Essa discussão é antiga, mas ganhou um novo impulso nas redes sociais recentemente. O Senado desarquivou a proposta de emenda à Constituição que estabelece a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. O texto gerou polêmica porque, da forma como está redigido, permite uma interpretação que pode revogar até mesmo os tipos de aborto legais no Brasil. A PEC 29 de 2015 ficou 3 anos na CCJ e foi arquivada no final da última legislatura por não ter sido votada. No Código Penal brasileiro, o aborto induzido é considerado crime contra a vida humana. A pena prevista é de 1 a 3 anos de prisão para a mulher que praticar o aborto e de 1 a 4 anos para quem ajudar a fazer o procedimento. Atualmente, o aborto no Brasil só é permitido em 3 situações: quando há risco de vida para a mãe, quando a gravidez é resultado de um estupro e quando há comprovação de anencefalia, ou seja, má formação cerebral do feto. Esse último caso não está previsto no Código Penal. Ele é resultado de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em um julgamento em 2012. A proposta, que volta a ser analisada pelos senadores, altera o artigo 5º da Constituição para determinar que o direito à vida é inviolável desde a concepção, ou seja, desde o momento em que o espermatozoide encontra o óvulo e o fertiliza. Para o senador Humberto Costa, a proposta pode inviabilizar os casos em que hoje o aborto é permitido. Se trata de apenar e dar um passo atrás num direito que as mulheres já conquistaram e que é consagrado no mundo inteiro. Esse professor do Departamento de Bioética da UNB avalia que o desarquivamento da proposta é um retrocesso, porque o assunto já foi amplamente discutido pelo Supremo em 2005 e poderá inviabilizar não só o aborto nos casos já autorizados. Isso pode envolver aspectos ligados não só à questão da lei da biossegurança, que vai afetar pesquisas, com células-tronco embrionário, pode afetar o serviço de reprodução assistida, que trabalha com a questão de gametas e também com embriões e pré-embriões. O senador Eduardo Girão, que apresentou o requerimento para que a proposta saísse do arquivo, alega que a ideia não é retroceder,
mas evitar o ativismo judicial em temas polêmicos como este. A PEC da vida, ela pretende retroceder em avanços que estão no Código Penal. Então isso ficou claro nos debates, que o objetivo é defender não apenas a vida desde a concepção do bebê, mas também a saúde da mulher. Agora, naqueles casos em risco de vida da mãe, que são excludentes, né? E também do estupro, a gente respeita e a gente não quer mudar essa legislação que oferece essa possibilidade do aborto no Brasil. André, vamos conferir o que mais aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Karine. A Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos dar uma olhada agora no nosso giro de notícias. Isso mesmo. Na segunda-feira, um dos destaques da Agência Senado era a decisão da Comissão de Educação de convocar os ministros da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, e o da Cidadania, Osmar Terra, para apresentarem aos senadores as diretrizes e programas de suas pastas. Outras comissões também decidiram convocar ou convidar ministros para audiências públicas. Até o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, pode ter que comparecer ao Senado para uma reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Na terça-feira, a Agência Senado deu destaque à proibição do casamento de menores de 16 anos. Para virar lei, o projeto depende agora apenas da sanção pelo presidente da República. Na quarta-feira, a chegada da reforma da Previdência ao Congresso era destaque da Agência Senado. A foto mostra o encontro do presidente da República com os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. O plenário do Senado também foi destaque da capa da agência na quinta-feira. Os senadores aprovaram um projeto que determina o bloqueio imediato de bens e pessoas e entidades investigadas ou acusadas por terrorismo. A proposta seguiu para a sanção do presidente. André, sabia que tem famílias que preferem educar as crianças em casa ao invés de mantê-las na escola? O ensino domiciliar está em crescimento no Brasil, mas a prática não é regulamentada e pode levar, inclusive, a processos criminais contra pais ou responsáveis. No Senado existem 2 propostas sobre o tema e o governo federal prometeu editar uma medida provisória sobre o assunto. Estudar em escolas não é a única opção de ensino. Apesar de no Brasil a prática do homeschooling, a educação domiciliar, não ser aceita, há muitas famílias que optam por essa modalidade de educação. A prática é regulamentada em mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Reino Unido e Finlândia. Esse professor da Universidade de Brasília morou nos Estados Unidos, estudou o modelo de educação americano, mas faz ressalvas em relação à educação domiciliar. Vai ser extremamente seletivo, porque só pode entrar nesse programa pais que tenham condições de cuidar dos filhos em casa, mesmo que para isso eles contratem especialistas, né? Então não vai equalizar a oportunidade, vamos nos afastar mais ainda dessa expectativa popular de que a educação tem que cuidar da desigualdade, diminuir a desigualdade e não exacerbar. Um programa desse vai exacerbar. Segundo a ANED, Associação Nacional de Ensino Domiciliar, em 2011 havia cerca de 360 famílias praticando o ensino em casa. Em 2018 já são 7.500, um crescimento de mais de 2.000% em 8 anos. Mas o que leva as famílias a tirarem seus filhos da escola? Em primeiro lugar, está o desejo de oferecer educação personalizada aos próprios filhos. Depois, vem motivos relacionados à fé da família. A má qualidade do ambiente escolar e do ensino oferecido também estão na lista, além da doutrinação ideológica. Quem optou pela prática garante que a socialização das crianças não fica comprometida e que os resultados alcançados pelos alunos que estudam em casa são superiores aos dos que vão para a escola. Mas os trabalhos científicos que são feitos em países que já estão há décadas com a educação domiciliar, eles mostram algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, os alunos educados em casa têm de 15% a 30% melhores resultados acadêmicos do que aqueles que estudam em escolas convencionais. No Brasil, o que nós podemos dizer? A gente ainda não tem uma casuística, mas nós temos pelo menos 100% de aprovação nas provas
provas do governo, né? O Enseja do ensino fundamental, o Enseja do ensino médio. Eu tenho um testemunho disso na minha casa, minha filha foi aprovada no Enem, aos 16 anos ela entrou numa faculdade. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou o reconhecimento da educação domiciliar por não existir regulamentação para essa prática de ensino. Mas uma das metas do governo Bolsonaro para os primeiros 100 dias de governo é apresentar uma medida provisória regulamentando o assunto. O texto será apresentado pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. No Senado, há 2 projetos do senador Fernando Bezerra Coelho que tratam do assunto. Um deles deixa claro no Código Penal que não é crime de abandono intelectual ensinar as crianças em casa. O outro regulamenta a educação domiciliar, permitindo que as famílias possam adotar essa prática de ensino. Outros países que têm essa experiência convivem muito bem. Dá a liberdade para aqueles pais, mães, pai que tem disponibilidade de tempo para educar o seu filho em casa, para prover a educação na sua própria casa, que ele possa fazer, evidentemente, com alguns critérios, né, de acordo com determinados procedimentos, para que se possa fazer uma avaliação e a criança não ter nenhum prejuízo na fase da sua formação. Vou me reunir com o ministro da Educação, que vem apoiando essa ideia, e penso que aqui no Senado a gente deva ter maioria para poder apoiar a educação domiciliar. Mudanças na regulamentação de agrotóxicos no Brasil, preservação da lontra em Santa Catarina e toda a beleza e esplendor da arara azul grande. Temas da edição de fevereiro do programa Eco Senado, que você pode ver neste fim de semana na nossa programação. Confira agora na coluna Momento Eco de hoje com o jornalista César Mendes. O uso de agrotóxicos no Brasil é um assunto que sempre gera polêmica. Os ambientalistas reclamam dos impactos na saúde e no meio ambiente. Já os agricultores alegam que sem o emprego desses produtos, a atividade não tem viabilidade econômica. Na edição de fevereiro do Ecosenado, a repórter Andréa Alves apresenta 2 projetos em análise aqui no Senado que tratam de forma oposta esse assunto. Um deles facilita as etapas para o registro dos agrotóxicos no Brasil. Já o outro estabelece uma política nacional para a redução do uso desses produtos, apostando no incremento das pesquisas voltadas para o controle biológico de pragas. A gente veio nessa plantação de girassóis em Unai, Minas Gerais, onde todo o manejo feito é biológico, nada de agrotóxicos por aqui. A Embrapa desenvolve produtos biológicos para controlar pragas. Explicando de uma forma bem simples, eles investigam quais doenças são capazes de matar uma determinada praga. Do mesmo jeito que a gente fica doente, os insetos ficam doentes. Então a gente estuda as doenças dos insetos, os agentes que causam doenças dos insetos, e com eles a gente faz armas biológicas. Incentivar o controle de pragas por meios biológicos é uma das medidas propostas para diminuir, de forma gradual, a aplicação de agrotóxicos no Brasil. No quadro Espécies Ameaçadas, o destaque de fevereiro fica com a arara azul grande. Podendo medir até 1 metro de comprimento, a espécie é o maior representante da família no mundo e se alimenta principalmente de sementes e cocos de palmeiras. As araras azuis são monogâmicas e permanecem com seu parceiro, inclusive fora da estação reprodutiva. Você vai conhecer ainda o trabalho desenvolvido pela ONG Instituto Eco para a conservação da lontra em Santa Catarina. Esse trabalho foi um dos finalistas do primeiro prêmio ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, promovido pelo governo federal. A lontra e a ariranha, elas nos dão muitas informações, principalmente com relação à qualidade da água. A lontra é um animal semiaquático, um carnívoro de topo de cadeia trófica, passa a maior parte do seu tempo dentro da água, por isso essa importância da gente trabalhar os ecossistemas aquáticos. É uma espécie símbolo, uma espécie bandeira, que a gente fala é uma bailarina dentro d'água. Ela é muito brincalhona, ela é muito desenvolta no ambiente aquático.
O programa EcoSenado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem com mais notícias sobre meio ambiente. Tchau! Nossa série especial sobre peças históricas que estão sob a guarda do Senado mostra hoje um documento de que quase todo mundo já ouviu falar. O quadro Coleção Senado fala hoje da Lei Áurea. Acompanhe. Os arquivos do Senado guardam os originais de uma das leis mais famosas do Brasil, a Lei Áurea. São apenas 2 artigos, aprovados em tempo recorde, que extinguiram a escravidão no país. O governo imperial enviou o projeto ao Congresso em 8 de maio de 1888, uma terça-feira. 2 dias depois, os deputados aprovaram o texto. No Senado, a comissão que examinou o assunto considerou o fim da escravidão urgente e uma aspiração nacional. O plenário aprovou o projeto no dia 13 de maio, um domingo. O texto foi enviado imediatamente à princesa Isabel, que o sancionou no mesmo dia. Ela assinou como princesa imperial regente, substituta de Dom Pedro II, que estava em tratamento médico na Europa. O ministro da Agricultura também autografou a Lei Áurea, porque os escravos eram considerados propriedade dos donos de terra. As notícias do Senado que você acompanha aqui pela TV Senado, você pode encontrar também nas ondas da Rádio Senado. A rádio faz o Senado presente no mundo todo e, com a internet, ela leva os trabalhos legislativos e a cultura brasileira a qualquer lugar. Essa história começou para valer em 1997. Antes da FM, o Senado tinha um serviço de radiodifusão desde 1963, para produzir os 10 minutos a que a casa tinha direito no programa A Voz do Brasil, do governo federal. Em 1997, uma novidade no ar. Muita gente foi surpreendida, porque dizendo, mas o Senado tem direito a uma emissora de rádio? Claro que sim. Já existiam no âmbito do Executivo a rádio MEC, a Nacional já dentro do corpo da antiga Radiobras, vamos dizer assim. Era só uma questão de requisitar um canal. Eu que já trabalhava na época, trabalhei na Radiobras, 10 anos, de 80 a 90, né? Eu formei em 80 como engenheiro e fui para essa área. Aí vamos lá no Ministério, né, das Comunicações. Com o canal FM, era necessário ter gente qualificada para trabalhar. Em um primeiro momento, a gente contou com a equipe da Radiobras. Na parte de locução, nós tivemos que nos valer da prata da casa. Fizemos uma seleção interna, havia motivação de sobra para isso. Uma equipe motivada deu o seu melhor para que a Senado FM entrasse no ar naquele comecinho de ano. Nós compramos equipamentos a toque de caixa em 2 para 3 meses. Dezembro já estava aqui em Brasília sendo instalado. O pessoal trabalhava por prazer. Como a gente fala aí nas empresas privadas, vestindo a camisa do Senado, né, para as coisas darem certo. Surgiu Marcos Coutinho Castelo Branco, filho do Castelinho. Surge um dia na emissora e disse assim, olha, eu queria colaborar com vocês. Eu digo, como? Ele disse, eu tenho um acervo que eu considero ótimo, de bossa nova, enfim, ele tinha muito bom gosto. Fevereiro de 1997, entrava no ar a Rádio Senado. 3 anos depois, ela começava a operar em ondas curtas, alcançando ouvintes no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas a operação em ondas curtas chegaria ao fim em 2012. Foi o tempo, então, que a Senado FM começou a operar em outras 9 capitais. A internet se popularizou e as redes sociais trouxeram uma interação ainda maior entre a emissora e os ouvintes. Hoje,
Por meio da Rádio Agência, programas são reproduzidos por emissoras em todo o país. A gente já tem hoje 2.200 emissoras no Brasil, em todos os estados do Brasil. Ela pode escolher pelo tempo daquele conteúdo. Se ela quer preencher a grade dela com um conteúdo de 5 minutos, ela filtra aquilo, só vai aparecer aquele conteúdo de 5 minutos. Se ela quiser conteúdos maiores, ela tem também. Se ela quiser por temas, por assuntos de economia, meio ambiente, saúde, ela também pode selecionar por isso. Ao longo desse tempo, cantores e compositores visitaram a emissora e deixaram sua marca. Aí chegou aqui, entre outros, o Alceu Valença, eu me lembro que ele foi um dos primeiros. Aí eu chamei ele e disse assim, deixa uma dedicatória aqui no concreto para a gente. E inaugurei isso para quebrar o gelo. 22 anos de Senado FM. Mudaram as tecnologias, o contexto social e político, modas e costumes. Só o desafio é o mesmo. Falar com o maior número de pessoas no Brasil inteiro, contar para o maior número de pessoas o que acontece dentro do Senado de uma forma imparcial, apartidária. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.